Batalha do século, Jon Jones versus Francis Ngannou. Tem rumores, os dois estão querendo e quem sabe essa luta pode acontecer. E o Tom Aspinall, como é que fica? Bom, todo dia eu faço vídeo sobre a relação Jon Jones e Tom Aspinall. É uma montanha russa. Tem dia que eu acho que essa luta vai acontecer, tem dias que eu acho que essa luta não vai acontecer. Vamos ver as notícias mais atuais que temos sobre Jon Jones, Tom Aspinall e Jon Jones e Francis Ngannou. Vou falar sobre tudo mais atualizado aqui neste canal, aqui neste vídeo. Então presta atenção, fica até o final para você se informar do que está acontecendo, beleza? Todas as notícias fresquinhas. Antes de continuar nesse canal, eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse aqui é o canal. Beleza? Bora pro vídeo. Hey! Então, antes de eu falar aqui de Jon Jones versus Francis Ngannou, vamos falar dos twitters, das postagens que o Jon Jones fez de ontem para hoje lá no X, no antigo Twitter. Abre aspas. Eu falei com o UFC há muito tempo sobre os meus planos futuros. Eu realmente não treinei desde a minha última luta em Nova York. Sinceramente, eu acredito que tenha sido interessante para o UFC continuar me apresentando como campeão da organização. Não Tom Aspinall. Cara, então veja que Jon Jones já começou falando que ele falou pro UFC qual que é os planos dele, que ele não tá treinando mais desde a última luta dele, e ele acha que o UFC não tirou o cinturão dele porque o UFC tem interesses que mantenha ele como campeão. Deixando entender que ele não tá nem aí pro cinturão, que é o UFC que tá mantendo o cinturão com ele. Ele continuou. Eu tenho feito meu papel como homem da organização, fazendo absolutamente nada, mantendo minha posição. Então ele falou que eu desde que saí, falei qual era a minha posição e mantenho ela. E não tô fazendo nada, enfim. Ele continuou. Sinceramente, tem sido incrivelmente lucrativo. Fiz mais dinheiro com o Tom sendo campeão interino do que o próprio Tom. É uma pena ver que o resto da divisão peso pesado está sendo prejudicada, mas não tem nada a ver comigo. Eu não puxo as cordas. Então veja, cara, que o Jon Jones falou que ele avisou o UFC e o UFC quer manter ele e ele, né, ele tá achando divertido, não tá fazendo nada, que ele mantém a posição dele. Aí perguntaram pro Jon Jones no Twitter, e o que você faria para ganhar um duelo do Tom Aspinall? Aí ele respondeu, não daria chance para ele. Aquela história de Sun Tzu, né? Se você não entra numa batalha, você já ganhou ela. Então o Jon Jones tá nessa. Se eu não lutar com o Tom Aspinall, eu já ganhei dele. Deixando a entender que ele não quer mesmo lutar. Aí olha o que o Jon Jones falou aqui, olha que interessante. Lembre-se, você não pode retirar um título de um cara como eu a essa altura. Você não pode tirar um título de um cara como eu a essa altura. Eu mesmo abro mão do cinturão livremente. Vi e venci. Cara, então aqui o Jon Jones, ele tá literalmente abandonando o cinturão. Falou, não, eu não quero esse cinturão, não. Vocês não podem tirar de mim. Eu mesmo não quero, eu abro mão dele. Eu vi e eu venci. Lembra que o Tom Aspinall já tinha anunciado a aposentadoria do Jon Jones? E agora o Jon Jones vem com essa fala aqui dizendo que ele não liga, que ele mesmo entrega. Então aqui o Jon Jones já abandonou o Tom Aspinall. O Tom Aspinall veio aqui, após críticas ainda ao Tom Aspinall, o Jon Jones ainda falou mal do Chael Sonnen e do Daniel Cormier, ele já ganhou dos dois. Ele falou que os dois ficam lá no YouTube só ganhando dinheiro falando dele e tal, não sei o que. E que mesmo assim ele faz mais dinheiro na semana do que eles fazem em um ano no YouTube. Tom Aspinall voltou aqui e afirmou que não, o Jon Jones realmente está aposentado, como eu falei lá no programa da ESPN. Já fiz vídeo sobre isso também. Tom Aspinall confirmou que o Jon Jones está aposentado e falou que ele não pode falar mais em razões contratuais. Cara, mas ele nem precisa falar mais por razões contratuais. O próprio Jon Jones disse que não está treinando e entrega o cinturão. Então não precisaria do Tom Aspinall estar falando isso. Porém, temos uma situação que muda tudo aqui da aposentadoria, entre aspas, do Jon Jones, que é o Francis Ngannou, cara. Francis Ngannou. Então, o técnico do Francis Ngannou, ele veio e falou o seguinte, cara, o Francis Ngannou tem vontade de voltar pro UFC. Por quê? Porque é no UFC que estão os grandes nomes da categoria dos pesos pesados, tá? O Francis Ngannou saiu do UFC em 2023, quando ele era campeão dos pesos pesados. Ele teve muitas controvérsias lá com o UFC, ele queria fazer boxe, parece que o Dana White não queria liberar ele também já não estava mais satisfeito com a bolsa, ele acabou saindo. O técnico dele falou, cara, o Francis Ngannou queria ser um lutador livre, queria lutar boxe tal na época, e por isso que ele saiu do UFC. E ele foi e fez tudo isso, ele foi lá, ele lutou boxe, ele lutou em outra organização, ganhou cinturão lá da outra organização, tal, ganhou lá do Renan Problema. Ele já fez tudo. Agora, a motivação dele, ele quer voltar pro UFC para lutar com os maiores. Não é nem sobre dinheiro.
Ele já fez o que ele queria fazer, que era lutar boxe. Ele fez 2 lutas de boxe, né? Com Anthony Joshua e com Tommy Fury, né? Não lembro mais. Enfim, que ele perdeu as 2 lutas. E agora o técnico dele falou que ele tá 100% disposto a voltar pro UFC. E não é nem por dinheiro, ele quer lutar com os melhores dentro da organização. Nisso, meus amigos, olha o que o técnico do Francis Ngannou falou. Abre aspas aqui. Tempo suficiente passou. Adoraria ver as pontes refeitas para que ele volte ao octógono. 100% o Francis está aberto. É mais negócio que ego, pelo menos ao lado dele. Sua motivação não é dinheiro, é competição. E os melhores adversários estão no UFC. Então aquela história. Teve assim um conflito do Francis Ngannou com o Dana White. E o que ele quer ali, eu acho que é abandonar, deixar isso para trás e voltar pro UFC. Tá? Com isso, meus amigos, com isso, John Jones sabendo que Francis Ngannou quer voltar, a tal da aposentadoria do John Jones cai por terra. Por quê? Olha o que o John Jones falou sabendo que Francis Ngannou quer voltar. Abre aspas pro John Jones. Estou sabendo que Francis Ngannou ainda tem interesse. Agora a conversa ficou séria. Isso sim é uma super luta de verdade. Um choque de campeões. Não apenas hype. Ele foi campeão linear do UFC. Eu defendi meu cinturão por mais de uma década. 2 reis de estradas diferentes. Não uma lenda contra alguém momentâneo, mas 2 legítimos legados colidindo. Então ele tá criticando o Tom Aspinall. Tipo, eu sou uma lenda e o Tom Aspinall é um cara momentâneo, né? Já eu e o Francis Ngannou somos 2 lendas de verdade. Esse é o tipo de luta que acrescenta algo especial à minha história, pelo menos na minha visão. Então, John Jones, cara, falou que pro Francis Ngannou ele voltaria a lutar. Cara, será que o UFC tem cacife pra pagar esses 2 lutadores pra uma super luta? Essa que é a pergunta. Porque se o Francis Ngannou já falou que voltaria pro UFC. O John Jones falou que se o Francis Ngannou voltar, ele lutaria com o Francis Ngannou. A questão é saber agora se o UFC vai ter grana pra pagar esses 2. Porque isso aqui é uma super luta. O Francis Ngannou ganhou muito dinheiro no boxe, fazendo as lutas dele no boxe. O John Jones não é um lutador barato. Fiz vídeo ontem que parece que ofereceram 12 milhões de dólares pra ele contra o Tom Aspinall e ele não tá querendo. Então vai ter que ser mais que isso. Será que o UFC tem cacife pra isso, meus amigos? Cara, eu acho que é assim, ó. Tem que levar lá pra Arábia Saudita, Abu Dhabi, botar algum daqueles shake lá pra pagar essa luta, que eu tenho certeza que eles também gostariam de ver. E essa sim seria a luta aí da década, meus amigos. Essa seria a luta da década. O que vocês acham sobre tudo isso? Comenta aqui se você chegou até aqui. E também não se esquece de largar sua mão no like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Até o próximo vídeo. Valeu! Hey!